virado na molesta dos cachorros doidos com esse capítulo, meu irmão! One Piece 920! É por isso que eu gosto desse mangá, meu irmão! É o melhor do mundo, não é? Segundo a última pesquisa do Datafolha, é o melhor do mundo. Aê! Eu amo o Oden! Todos nós amamos, né, galera? Depois desse flashback de um ano contado pelo Kinemon, meu Deus, estamos lendo pelo OPEX e temos uma capinha muito legal aí, né, do Sanji e do Zoro brigando nos sonhos. No primeiro momento eu achei que eles estavam encostados no nada, mas não, é porque eles levantaram, né, sonhando ainda, vencendo, né, e o Chopper tá lá, né, enaltecendo o Zoro. A gente vê que eles têm uma conexão. Em Arabasta a gente já vê o Zoro dando banho no Chopper, então tem uma conexão de irmão mais velho e irmão mais novo ali. E o Sanji sendo abraçado por uma mulher, derrotando o Zoro, provavelmente é a Nami, mas bem legal, e a gente vê que na vida real eles trocaram isso papos também, né. Mas enfim, vamos parar de falar dessa capa e falar de Wano e Onigashima! Eita! Bora-se embora! Me segue no Instagram, me segue no Twitter. Lá no Instagram estamos sorteando hoje 2 ingressos para um torneio de Hadou aqui no Recife. E semana que vem devemos sortear aí o Color Walk 8, o último artbook lançado de One Piece. Isso tudo lá no Instagram. E no Twitter vocês já têm acesso ao post de previsões para o próximo capítulo de One Piece e também para o post de perguntas para formularmos aí, né, nossas ideias no próximo S-Blue-S. Pois vamos embora, galera! Me siga no Instagram e no Twitter. Bom, estamos lá no país de Wano, onde o Kinemon tá contando tudo, não tá escondendo nada, certo? Esse lugar onde eles estão escutando a história do Kinemon é chamado de Castelo de Oden, mas isso popularmente, porque na verdade o nome do castelo é Castelo de Kuri. É porque o Oden era tão popular entre o povo de Kuri que eles chamavam o castelo com o nome de tão adorada pessoa, de tão amada pessoa, né? O título do capítulo 920 é Eu Amo o Oden. Então, esse é o pai do Momonosuke e o cara era um figurão, porque ele era filho do Shogun da época, certo? Que era o Kozuki Sukiyaki. Só que aí ele foi se metendo em muitas lutas violentas e foi expulso da capital das flores. Mas naquele momento, ele foi até uma área considerada sem lei nenhuma, e aí o Kinemon contextualiza pra gente nessa área, tipo, vários ronins, vários bandidos foram lá, era uma terra sem lei realmente, onde o sangue caía à torto e à direito. E esse lugar é Kuri. Vê que tenso, galera, a terra da Otama. E me bateu um pesado danado, né? A gente vê esse lugar em constante sofrimento. Até no passado teve sofrimento. O Oden consertou os problemas e aí veio o Shogun Orochi e o Kaido pra desorganizar tudo, né? Pra levar todo esse caos a Kuri. Então, o Oden foi lá e enfrentou o maior dos bandidos, o Ashura Doji, que tem um visual meio parecido com o Jinbão, né? Mas eu queria muito ver a silhueta e acredito que, por mais que o Kinemon tenha passado os pontos principais do passado de Wano, ainda veremos esse flashback corrido aí na história do mangá, beleza? E quando o Oden derrotou o Ashura Doji, ele forçou todos os bandidos aí, né, a melhorarem como pessoas e servirem Kuri. Galera, isso é muito lindo, né? A gente tá numa época em que bandido bom é bandido morto e a gente vê uma pessoa tão adorada no mangá de One Piece, um herói em One Piece, esse mangá tão amado pela gente, que o que é que ele fez? Ele mudou os bandidos, todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho isso muito lindo por parte do Oda, né? E o cara criou a Fazenda Paraíso, ele fez todo mundo gargalhar no país de Kuri. Que lindo! O Sukiyaki, o Kozuki Sukiyaki, o pai do Oden, ficou sabendo dos feitos do seu filho, chamou ele de volta para a capital das flores e deu o título a ele de Daimyo de Kuri. E o cara conseguiu todos esses feitos com apenas 20 anos de idade. Lembrando que o Ruffy tem 19 aninhos, então o cara tá perto aí de fazer grandes feitos, já tá fazendo grandes feitos com essa idade do Kozuki Oden. E uma curiosidade é que o Kinemon fala que uma frase bastante comum de ser ouvida pelo Oden era tá bem lotado aqui, em relação a pessoas, tipo, imagina tudo um show, né? Então o cara, ele sempre, ele resolveu o problema de Kuri, mas ele sempre tava aí, né? Tá muito apertado aqui, tá lotado. Então galera, se a gente ouvir alguém
falando isso, pode ser que seja o Oden vivo e disfarçado. Vamos prestar atenção nessa frase. Tá apertado aqui. Tá lotado aqui. E olha, queria lembrar vocês que hoje foi lançado o capítulo 16 de Labassura. É o meu quadrinho. Todos os 16 capítulos estão online e de graça para vocês lerem no site labassura.com.br. Vocês podem encontrar o link aí na descrição, beleza? É aí que vamos pra parte do Zoro, né? Bem legal ter mostrado o que aconteceu com ele e ele falando: eu acho incrível como essa galera consegue se perder sendo transportada por uma criatura. Mas foi tu que se perdeu, meu irmão. Eu adorei a gag, galera. Foi simplesmente uma gag. E ele tá lá vendo o panorama das fábricas e acha um cais. Opa, vou pegar uma carona ali. Pra onde? Onde é que o Zoro vai se meter? Mais incidentes ocorrerão aí, né? Por parte do Zoro Juro, que deveria estar sendo um Ronin, mas tá aí causando caos. E posteriormente no capítulo vemos aí, né, uma praia em Kuri, no país de Wano, onde o Inuarashi está. Era uma previsão bastante acertada da gente no capítulo passado, porque o Momonosuke estava presente. E sabíamos que o Momonosuke e o Inuarashi eram aí do time de proteção a Zou. Eles iam ficar lá por um tempo para ver se o Kaido ia enviar mais alguém além do Jack. Não enviaram, foram para o Wano. Então a gente já sabia, né, que o Inuarashi e os estavam aí em Wano. Muito massa ele lembrando aí do passado dele, do Nekomamushi em Wano, a galera maltratando eles e tal, eles sentindo um saudosismo imenso em relação ao Oden, e a galera tem um preconceito com eles por eles serem diferentes, e o Oden ficava enxotando o povo: ei, meu irmão, não trata eles assim não, só porque eles são diferentes tu vai tratar eles mal. Galera, em um momento em que a gente percebe tanta incompreensão com minorias, esse capítulo é muito importante. Negros, mulheres, homossexuais, a gente tem que abraçar essas pessoas. Ah, mas a maioria... Não tem maioria. One Piece é tudo uma coisa só. Vocês lembram daquele garotinho que morreu de câncer? E antes dele morrer, o Oda contou o final de One Piece pra ele. O que é que ele disse? One Piece é lindo. E é com um capítulo desse que eu me arrepio bastante em ver as lições de moral e de caráter que o Oda tá passando pra gente, através de uma história tão linda. Galera, o One Piece é lindo. E eu tenho muito orgulho de ter começado a ler esse mangá. Eu criei o All Blue por causa dele. A gente tá tendo essa conexão, esse debate hoje por causa dele. Eu tenho vocês por causa de One Piece. Então, fico bastante emocionado com um capítulo desse, puxa vida. Vamos aproveitar que estamos entre núcleos para recomendar o curso de desenho que tá aí na descrição, viu, pessoal? Muita gente pediu, muita gente tá fazendo e eu recomendo. Fiz essa pesquisa pra vocês e aí você vê, seja honesto com você mesmo. É aquilo que eu quero? Se sim, faça. E aí, se você fizer, me diz como tá sendo o teu avanço. Vamos combinar uma coisa? Minha caixa postal tá aí na descrição. Me manda os seus desenhos, a sua evolução, o seu traço, que eu vou mostrar nas lives. Então vê como tudo se conecta. Tu faz o curso, me manda os desenhos pela caixa postal que tá aí na descrição, e nas lives que sempre acontecem toda segunda às 20 horas, eu mostro os desenhos pra galera, beleza? E aí, né, tipo, a gente vai vendo a história sendo contada pelo Kinemon e as emoções, o Sanji impressionado, todo mundo rindo e tal, as lápides, né, a gente vê um lance das lápides também, mas o Luffy chega: mas peraí, o que aconteceu com o Oden finalmente? E o Kinemon fala: o nosso amado senhor Oden foi levado para a capital das flores uma certa vez e foi executado como um criminoso. Galera, o Luffy quebra uma parte ali do castelo em fúria. Tivemos previsões que o Sop derrotaria o Orochi, pensando que o Orochi pode ser uma fachada, né? Pode ser uma mentira, ele pode até não ser um cara forte, mas imagina uma luta agora do Luffy versus Orochi. Bom, 2 semanas de preparativos vão rolar para eles irem para Onigashima enfrentarem o Kaido. Então, eu acredito que o Shogun pode ser o grande vilão de Wano e Kaido o grande vilão de toda a saga e ser enfrentado em Onigashima, beleza? Então é bem triste realmente, né? Porque isso tudo aconteceu há 20 anos, mas para o Kinemon e o seu grupo foram meses atrás. E a gente começa a entender, né, a vibe de viagem no tempo. Ó, o Luffy tá em fúria, o Sanji tá impressionado, né? Pô, eu fico até impressionado de vocês terem conseguido sobreviver. Pois é, mas eles conseguiram. Eles até pensaram que Nekomamushi e Inuarashi tinham morrido, mas eles não podiam se preocupar com isso. Eles tinham que seguir para o castelo de Oden, o castelo de Kuri, para ver o que aconteceu com a família real. Porque, ora, se o Oden foi alvo do Shogun, o próximo é o Momonosuke.
que é da linhagem, né, dos Kozuki. Então vamos pra lá. Só que quando o Kinemon chegou lá com seu grupo, formado pelo Raizou, vejam só, esse painel é muito importante e emblemático. Kinemon, Raizou, Kanjuro, Okiku e um outro samurai com caça, que é aquele chapéu de palha típico do país de Wano. E galera, esse quinto elemento se parece muito com o cara que está conversando com o Crocus nas capinhas de curta duração de One Piece. Será que é a mesma pessoa? Viajou para o futuro e se perdeu, foi parar lá na ilha, né, do farol, na Reverse Mountain? Bom, quando o grupo do Kinemon chega no castelo, tá incendiado. Foi o Kaido que fez isso e a gente consegue ver uma silhueta das calamidades. Já conhecemos o Jack e pensávamos que as outras duas poderiam ser Queen e King e uma delas ser uma mulher, mas parece que temos 3 homens aí, se foram as 3 calamidades mesmo. Meu Deus, tem um cara que tem um capacete até parecido com o do Pika, do comandante do Doflamingo, né? E vamos ver, talvez ainda tenhamos essas nomenclaturas Queen e King e um deles pode ser Okama, de repente, né? Mas bom, o Kinemon chegou lá e tava lá, né, o Momonosuke com a sua irmãzinha Hiyori. Então é por isso que tinha uma quarta lápide. Também apontamos isso no capítulo passado, fomos bem atentos aqui na análise e vimos uma quarta lápide com telhadinho, significando que é da família real. Então a gente cogitou, pode ser um irmão mais velho do Momonosuke, alguma coisa. Era uma irmã mais nova, a senhorita Hiyori. E galera, será que a Otama? Eu fiquei pensando que pode ser ela, viu? Mas bom, tá lá também, né, a Kozuki Toki, a mãe do Momonosuke, e ela fala que ela quer enviar todo mundo pro futuro. Já havia uma lenda que ela veio de muito tempo no passado. Será que essa mulher fez parte do século perdido? Ela ainda pode estar viva e sabe da história? Que doideira, galera! Eu achei bem massa porque ela contextualiza o fruto do tempo, dizendo que uma pessoa só pode viajar pro futuro e não pro passado. Uma ótima sacada do Oda pra gente não ter loopings temporais aí, certo? E não ter também incongruências temporais, com volta no tempo, resolve voltando no tempo, a Akuma no Mi se renova, vamos encontrar um novo usuário. Não se pode viajar pro passado, a não ser que tenha uma outra Akuma no Mi do tempo que seja específica para voltar pro passado, como discutimos no último SBlues, mas eu não creio que isso seja possível. Então a Akuma no Mi do tempo só faz a gente viajar pro futuro. Então tá tudo muito bem explicadinho, eu adorei a sacada do Oda. E ela envia os seus 5 samurais aí e o Momonosuke para o futuro. Por que ela não enviou a filhinha dela? Ela deve ter enviado e essa filhinha deve ser a Otama, galera, é isso que eu tô falando. E aí o Kinemon, ele em prantos fala que eles vão conseguir tirar o Shogun Orochi do poder, acabar com a raça do Kaido daqui a 20 anos e num piscar eles vão lá e estão há 20 anos no futuro com o castelo em ruínas e eles ficam desesperados aí. A gente não vê aquele quinto samurai, certo? Então, será que ele foi, nessa viagem pro futuro, ele foi parar em outro lugar? Resta a gente saber, né? E o Momonosuke fica desesperado em ver as lápides ali, o Kinemon fica impressionado em ver as fábricas, tipo, o país mudou, a configuração de Wano mudou bastante, e eles tiveram que viajar pelo país para entender o que é que estava acontecendo. Então eles viram, né, aquele regime escravista que o Kaido, o Shogun, estava impondo para todo mundo, a pobreza nas cidades e tal, e que o nome Kozuki, o clã Kozuki como um todo, é motivo de escárnio hoje em dia, a galera faz piada. A gente viu no capítulo passado a professora Cobra doutrinando as crianças de uma maneira errada, contando uma mentira. Então isso é muito perigoso. Mais uma vez eu acredito no embate dessa professora Cobra com a Nico Robin. A história deturpada versus a história verdadeira. Seria lindo a Robin acabando com essa professora e ensinando a verdade para as crianças. E o Ruffy está atento. Notem a postura de amadurecimento do Ruffy. Antigamente ele não queria saber de escutar histórias, mas agora ele precisa saber, ele precisa se contextualizar para poder se dirigir a outras guerras. O Kinemon pensava que eles não iam ter mais aliados 20 anos depois, dada a configuração atual do país de Wano, mas ele estava errado, porque estava lá esperando por eles, né, o Jubiemon de Kibi, da cidade de Kibi, e o cara tava lá esse tempo todo. É massa que a gente vê, ele é bem velhinho, ele tá com outros senhores lá, tem um até que lembra o Buda. Então que massa, galera, eles estão lá, eles têm uma tatuagem de lua, mais uma tatuagem pra fazer aí, hein, galera de One Piece, porque que lindo esse momento, que significativo. E aí todo mundo que tem uma tatuagem de lua
tá disposto a ajudar o Kinemon e agora a gente tem que unir nossas forças. Então o Kinemon, ele deixou a Oki-kun em Wano para conseguir aí, né, sempre estar se articulando com esses aliados, e o Kinemon foi arranjar outros aliados ao lado do Momonosuke, Raizou e Kanjuro. Como é um crime sair do país, as tropas do Shogun e do Kaido já foram perseguir o cara. E aí, claro, eles não tinham habilidades de navegação, veja como é importante uma Nami. E aí tem gente que acha meia boca um final de Whole Cake. Foram 30 capítulos, sim, mas a gente viu ali as habilidades de navegação da Nami, o Jinbe como timoneiro, como é importante o controle do navio, porque vê o que aconteceu. O Raizou foi parar em Zou e o Kinemon, Kanjuro e Momonosuke se perderam, foram parar em Dressrosa, e aí o Kinemon foi procurar o Momonosuke no navio, o Kanjuro ficou em Dressrosa, certo? E eles foram descobrindo que em Dressrosa estava Doflamingo, que era um aliado do Kaido, e eles foram parar, né, o Kinemon e o Momonosuke em Punk Hazard com mais um aliado do Kaido, um peão do Kaido dessa vez, né, o Caesar Claw, e ele foi fatiado pelo LOL e entrando cada vez mais em desespero. Pessoal, vejam a situação do Kinemon, 20 anos depois, todo mundo morto, ele só tem, tipo, a vingança pra concretizar, e aí, tipo, eles foram separados, todos foram separados, e o Kinemon ainda ficou todo picotado. Que desespero não se passou pela cabeça dele, né? E o cara agora tá vendo tudo se reerguer. Então na vida de vocês, sempre tenham esperança, beleza? Que vocês podem estar no fundo do poço, mas sempre há luz lá em cima. E a escalada é real, ela vai acontecer, eu acredito em vocês. Qualquer motivo difícil aí que você esteja passando na vida de vocês, eu acredito que vocês podem superar, beleza? Tamo junto. Então, por mais que ele estivesse sofrendo, ele tava lá, né? Tipo, se apaixonando pela Nami, brincando com os Mugiwaras. Sempre aproveitem o tempo presente, galera. Futuro ainda vai vir. Passado já foi, não pode mudar. Aproveita o momento que tu tem agora, beleza, meu irmão? Que felicidade de poder fazer parte de tudo isso, de ser uma grande voz de One Piece aqui no Brasil. Meu amigo, que capítulo é esse? Mas bom, continuando, né? O Shogun Orochi acha que o Kinemon agora é fantasma, né? Todo mundo são fantasmas, o Raizou, o Kanjuro, então por isso que ele tem medo, como vimos no capítulo passado, né? E aí, por pensar que tá todo mundo morto, é por isso que o Kinemon, o Kanjuro, eles não têm cartaz de procurado, o Wanted, eles não têm recompensa alguma. Então, até o Kiku, né, não conseguiu perceber a chegada deles, pra vocês verem como foi importante eles estarem sempre aí agindo pelas sombras. E o mais importante é que o plano não seja exposto. A gente só vê como o Luffy foi louco no começo do arco, com todo esse envolvimento com o Holden, a Speed e o Basil Hawkins, né? E por isso que o LOL tava tão desesperado também. E o Kinemon fala, os nossos aliados são os Mugiwaras, comandados pelo Ruffy-sama, pelo Ruffy Dono, os Piratas Heart, Piratas Coração, liderados pelo LOL Dono, e a tribo Mink, né, com seus dois líderes, o Nekomamushi e o Inuarashi, além dos samurais aliados rebeldes que conseguimos aqui em um ano. De uma maneira ideal, é importante que tenhamos 5.000 homens em questão de força para irmos contra o Kaido. Mas não queremos provocar uma guerra, não é essa a nossa intenção. Queremos tomar a cabeça do comandante de uma maneira secreta. E então o plano vai ser executado daqui a 2 semanas no Festival do Fogo, que irá começar daqui a 2 semanas na ilha Onigashima, que é aí a ilha preferida do Kaido. Pensávamos que era a ilha do minério de licor, pensávamos que era o Wano, é a ilha Onigashima, que tem Oni no meio, demônio. E bem interessante a gente notar a maneira como o Kinemon falou sobre esse ataque ao Kaido, porque no kanji, né, em japonês, você também pode ler como algo que se refere ao incidente da morte, do assassinato dos 47 samurais. Então, é lá em Onigashima onde Kaido está, e daqui a 2 semanas estaremos lá. Teorias, previsões, quero muito ver vocês participando no Twitter, lembrem-se disso. Pessoal, eu acredito que essas 2 semanas vão se passar em um ano, com todo mundo planejando, se articulando, se reunindo, mas teremos o Shogun como vilão. Teremos um arco aí onde teremos lutas contra o Shogun, mas o final vai ser no Festival do Fogo em Onigashima contra Kaido e suas calamidades. Será que alguma calamidade já será derrotada agora ao lado do Shogun?
Jack talvez. E aí em Onigashima ficamos com Kaido e as duas calamidades restantes. A galera tá se reunindo, já já o Nekomamushi tá indo pra ir com o Marco. Tem o Weeble também que pode aparecer. Meu Deus! E uma coisa, quem serão os 9 bainhas vermelhas? Aquele cara que reside em Kibi, Jibuemon, ele fala que tava esperando os bainhas vermelhas, mas nenhum sinal deles. Será que são os 9 Mugiwaras? Será que vai ser uma outra configuração, mas esses 9 vão aparecer aí? Eu tô achando que são os 9 Mugiwaras, é o bando da esperança, o bando do alvorecer, do amanhecer. John, Monkey D. Ruffy, D significa John. Meu Deus, que capítulo! Ah, não teremos One Piece semana que vem, mas não se desesperem, que ainda teremos muito One Piece aqui no All Blue. Olha, quero muito ver vocês aí nos comentários bombando na balada, quero saber a opinião de vocês, então comenta nesse vídeo, explode aí o hack de vocês nos comentários, beleza? Também dá o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, beleza? No Facebook e nas demais redes. Caso você não seja inscrito, se inscreve e clica no sininho. É fazendo isso tudo, galera, que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece. E a obra chega 5 vezes por semana aqui no canal, hein? Estou posto? Check it out. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.